Evangelho de João, capítulo 2, versículo 7 em diante. Eu quero trazer uma palavra final dentro de tudo que Deus já fez aqui desde 11 horas da noite. Mas eu creio que você vai sair daqui abençoado por Deus, vai sair daqui transformado por Deus e vai sair daqui cheio de tudo aquilo que Deus colocou dentro da sua vida. Então, olha só, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 7 em diante, diz bem assim: Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. E então Jesus lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até o final. Amém? Eu quero usar essa palavra nesse início de dia, ou nesse final de madrugada, para que possa fechar com tudo aquilo que Deus liberou para nós, nesse período que nós estamos aqui. Olhar e perceber que essa história que está sendo lida apenas o desfecho dela, irmãos, está sendo uma declaração de alguém que não vivenciou o processo do milagre, está sendo uma declaração de alguém que estava apenas do lado de fora constatando o que estava acontecendo, e essa pessoa agora chega no final de tudo para dizer para aquele noivo: olha, todo mundo já serviu o melhor vinho no início, mas agora você pega o que você tem de melhor e entrega no final de tudo. Olha só, gente, quem está dando aquela declaração não sabe o que aconteceu. Quem está dando aquela declaração não sabe que o processo para ser feito ali precisou muito de Jesus. Eu digo a você, você vai sair daqui dessa vigília sabendo que você chegou de uma forma, mas vai levar uma palavra que as pessoas vão ter que dizer para você que algo diferente aconteceu com você nessa madrugada, que você finalizou o dia 30 de abril de um jeito, mas iniciou o dia 1º de maio carregando algo poderoso de Deus. O que acontece aqui, irmãos, Jesus está numa festa de casamento que na cultura deles durava aproximadamente 7 dias, uma semana. Só que no meio da festa ficou algo muito nítido para todos ali. Inclusive para Maria, mãe de Jesus. O noivo calculou mal. A família calculou mal, e no meio da festa, o texto diz para nós que tinha acabado o vinho. No meio da festa, todo mundo percebeu que não passava mais vinho na mesa, não tinha mais vinho para eles beberem, então agora é a hora deles acionarem Jesus. O noivo pode ter calculado mal, mas uma coisa ele fez muito bem, ele convidou Jesus para estar com ele. Talvez você esteja aqui e calculou mal alguma coisa da sua vida, mas o melhor que você fez foi estar aqui nessa vigília, porque nessa vigília, a partir disso, você está no lugar aonde Ele abençoa, onde Ele enche, onde Ele transforma, onde Ele faz aquilo que não cabe nós a fazermos. Quando nós olhamos para isso aqui, Jesus está dizendo bem assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E sabe, sempre que nós clamarmos o Senhor, a hora dele vai começar. Talvez você esteja aqui vendo tudo acontecendo ao redor, mas você não conseguiu entrar em tudo que Deus tem para você. Por quê? Porque você ainda não solicitou Jesus. Ele estava na festa de casamento, mas ele está percebendo como os demais, acabou o vinho, mas ninguém mexeu com ele, ninguém clamou ele, ninguém pediu ele. Assim como ele estava no barco que estava numa tempestade terrível, ele estava dormindo no barco, até que um dos discípulos sacode ele e fala: mestre, não importa que morramos, e quando ele acorda, ele repreende o vento, repreende a tempestade, ou seja, você está no ambiente onde Jesus está, então faz o seguinte, meu irmão e meu irmão, comece a acionar Ele nessa hora. Não aceite que o dia clareie sem que você possa sair daqui carregando a sua bênção, não aceite que o Senhor possa clarear um novo dia para nós, sem que nós possamos sair daqui sabendo tudo que Ele tinha para me entregar nessa madrugada, tudo que Ele tinha para me entregar nessa vigília fupal, Ele entregou. Então por isso eu vou acioná-lo, por isso eu vou clamar, por isso eu vou mostrar para ele aquilo que falta para mim, e ele vai trabalhar em cima da minha necessidade. Maria aciona Jesus, ele fala algo poderoso para os serviçais: obedeçam ele em tudo que ele falar.
O caminho da obediência, irmãos, é o caminho de todas as bênçãos de Deus. Se você seguir o caminho da obediência com o Senhor, pode ter certeza, você está no caminho onde as bênçãos acontecem. O interessante é que nós muitas vezes queremos seguir apenas aquilo que cabe a nós, ou aquilo que nós conseguimos degustar para nós, aquilo que às vezes não vai comprometer demais a gente quer até se envolver, mas comprometer não. Eu vi uma frase que dizia bem assim: muitas pessoas dizem que a Bíblia é difícil de entender, mas na verdade a Bíblia é difícil de engolir. Então a gente tenta usar somente aquilo que cabe a nós. E Maria está dizendo bem assim: faça tudo o que Ele ordenar. Ou seja, tem momentos que nós vamos ter que obedecer, pastor Antes, em situações que nós não entendemos, mas precisamos obedecer. Nós não temos que obedecer algumas tarefas apenas, mas todas aquelas que o Senhor falar para nós. Eu digo a você, desde 11 horas da noite, está recebendo muito comando de Deus, muita palavra de Deus. Não escolha uma apenas a seguir, mas obedeça Ele em tudo, porque a sua vida jamais será a mesma a partir daquilo que Deus liberou para você. Ainda que você não entenda, você precisa confiar no Senhor. Ainda que você não consiga discernir tudo, ainda que você não consiga compreender tudo, escolha obedecer ao Senhor, porque na obediência está o caminho da sua grande vitória. Obedeça em tudo, sabe por quê? Tem vezes que Ele vai pedir para nós coisas que a gente não entende. Maria, quando fala isso, é justamente porque o que Jesus vai pedir logo em seguida aos serviçais, pastor Ednei, é uma coisa que eles estão acostumados a fazer muitas festas de casamento, muitas cerimônias, e eles não viram isso. O comando é: pega aqueles 6 potes que nós colocamos água para a cerimônia e encham eles até a borda. Acabou o vinho? Então acabou o vinho? Pega aqueles potes. Eles cabem entre 80 e 120 litros. Eles cabem entre 2 a 3 metretas, talvez na sua versão possa estar assim, e é o equivalente a 40 litros cada metretas. Então, quando eles pegam aqueles potes, eles estão enchendo de água, eles estão fazendo algo que foi ordenado para eles. Eles não conseguem entender aonde aquilo vai terminar, mas eles começam a fazer aquilo que foi ordenado para eles. Talvez você não saiba naquilo que vai terminar essa vigília na sua vida, mas você veio para um lugar, em um convite que te fizeram, para estar num ambiente onde você sabe que Deus está no controle, e se Ele está no controle, eu não preciso entender, eu só preciso confiar, e quando eu confio nele, eu começo a ver o milagre acontecendo na minha frente, eu começo a ver a transformação acontecendo diante dos meus olhos, eu começo a ver a unção dele pairando no ambiente, transformando o que é necessário. Eles começam a encher, e tem algo interessante, porque o texto fala que são 6 potes. E dos 6 potes, eles cabiam entre 80 e 120, ou seja, aqueles potes não eram iguais. Aqueles potes eram de pedras, eles eram entalhados. Então o artesão vinha e pegava uma pedra, e então ele começava, pastor Xavier, a tirar a massa de dentro da pedra, para que conforme ele tirando a massa, a pastora Carmideia, pudesse caber o líquido lá dentro. Então quando pegaram aquelas pedras, falaram: essa aqui vai ser uma boa pedra, essa é uma boa pedra, essa é uma boa pedra, e aquelas 6 estavam lá, e elas foram antes feitas dessa forma. Elas começaram a ser lapidadas por dentro e foram retirando massas brutas de dentro delas, até que chegou uma hora que o artesão falou: não tem como tirar mais. Se tirar mais agora vai quebrar, vai rachar, não vai dar mais. E aí ele percebeu: essa aqui cabe 80, essa cabe 90, essa cabe 110, olha, essa aqui eu consegui tirar mais e coube mais. O que você não consegue entender é que antes de Deus te encher, muitas vezes Ele começa a te esvaziar.
O que você não consegue entender é que às vezes antes de Deus preencher os seus vazios, Ele deixa ainda mais escancarados os seus vazios. Você não entendeu quando Ele começou a tirar aquilo de você. Você não entendeu quando você começou a lidar com tantas perdas. Ei, era Deus tirando o que não precisava naquela hora. Era Deus esvaziando o espaço para que Ele pudesse fazer caber mais em você. 2 Reis 4 conta uma história de uma mulher que vai até o profeta Giovanni e fala: olha, meu marido morreu, ele servia ao Senhor, ele deixou muitas dívidas, eu já vendi tudo que tinha em casa e agora os credores estão vindo buscar os filhos. Ela não sabia que aquele tempo de perda estava abrindo uma temporada de um milagre grandioso que Deus faria dentro da casa dela. Ela não sabia que quando os credores vinham e falavam: hoje, se fosse nos dias de hoje, eu estou vindo levar o sofá, hoje eu estou vindo levar a cama, hoje eu vou levar mais aquele outro móvel, hoje eu estou levando a televisão, e a casa foi ficando cada vez mais vazia, pastor Emanuel. Até que ela não tinha mais nada dentro de casa, a não ser os seus filhos e um pouquinho de azeite. E quando ela vai até o profeta pergunta: o que você tem em casa? Ela fala: não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. Então o comando que é dado é: volta para casa, passe na vizinhança, peça vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas vasilhas. E você e os seus filhos vão entrar dentro de casa, vão fechar a porta e vão começar a derramar aquele pouquinho de azeite nas suas vasilhas. Você sabe o que entra nessa história aqui, gente? É que uma casa com todas as mobílias não cabe muitas vasilhas. Ainda mais com o sofá de hoje em dia, né? Agora tira um sofá, quantas vasilhas cabem mais? Um quarto com tantas mobílias não cabe tantas vasilhas. Ainda mais uma cama de casal bem grande. Agora tira a cama, quantas vasilhas mais cabem? A gente não está entendendo muitas vezes quando Deus está tirando algumas coisas da nossa vida. Ele não está tirando porque Ele não gosta de você. Ele está tirando porque vai chegar uma hora que Ele vai precisar desse espaço para colocar coisa nova. Vai precisar desse espaço para fazer um milagre. Vai precisar desse espaço para mudar a tua vida. Vai precisar desse espaço para começar a encher mais você. E aí agora aquela mulher então pega todas as vasilhas, coloca pela casa e o azeite só para quando tem a última vasilha cheia. Eu digo a você, os céus não tem problema com azeite. Então por isso, se eu e você somos vasos do Senhor, vasilhas do Senhor, se eu e você somos pessoas que estão esperando pelo mover do Senhor, não permita que o azeite pare de correr na sua vez, que ele continue correndo. Se você tem algo que precisa de Deus até o final dessa vigília, creia que o azeite ainda não parou de correr, e Ele está aqui para poder te encher. Alguns cabiam 80, outros 120. Você cabe quanto? Você espera que Deus faça quanto você? Foi por isso que Deus permitiu esses vazios, para que agora Ele pudesse te encher com mais dele. Eles enchem até a borda, e você vai sair daqui essa noite cheio até a borda, vai sair daqui essa manhã cheio até a borda, vai caminhar no mês de maio cheio até a borda, vai avançar para o seu 2025 até a borda, sabendo que poderia ter te faltado algo até a vigília Full Power. Aqui em diante, Deus te encheu, Deus te encheu, Deus te encheu, Deus te encheu. Se não bastasse isso, agora Jesus fala: agora pega dessa água aí e leva para o cerimonialista, leva para o encarregado da festa, leva para o responsável. Irmãos, o que eles estão levando para o encarregado não é vinho ainda. O que eles estão levando para o encarregado é sugestão de uma bebida para o lugar do vinho. Porque todo mundo sabia que não tinha mais vinho. Então, quem sabe, eles ouviram o comando de Jesus, porque até então eles não entenderam, mas fizeram como Maria disse, obedeceram em tudo.
E agora eles estão levando aquilo que Jesus abençoou. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes a gente fica esperando o milagre da transformação completa para a gente começar a agir. E a gente esquece que antes da transformação Deus já abençoou. A gente esquece que antes de nós vermos a transformação já tem um toque do Senhor, já tem a palavra do Senhor, já tem a bênção do Senhor. Então eu digo para você, Deus está te enchendo, Deus está te abençoando, e no meio dessa caminhada Ele vai transformar você. Então creia que você sai daqui cheio, abençoado e transformado. Às vezes o meu desejo é oferecer o vinho, como aquele noivo tinha um desejo, mas eu não tenho um vinho pronto ainda. Eu vou esperar o vinho ficar pronto para que eu possa oferecer. Oferece aquilo que você tem. Oferece aquilo que Deus já abençoou. Se estamos falando, se estamos aproveitando o feriado, o dia do trabalho, talvez eu fale para irmãos e irmãs aqui que são empreendedores. Você não chegou no nível que você queria ainda, mas vai esperar ficar pronto como um vinho, ou vai começar a caminhar com aquilo que Deus já te abençoou? Porque eu digo para você, o seu projeto já saiu do papel, já está andando, Deus já está abençoando, vai seguindo em frente, porque uma hora, Giovanni, essa água vira vinho. Cheira, labá, canta, labá. Pega e leva. Eles não ficaram esperando, vai mudando de cor, muda de cor, não. Eles estão entregando aquilo que eles sabem que Jesus já abençoou. Eles caminham levando aquilo que Jesus abençoou. Você vai sair daqui dessa vigília levando aquilo que Jesus abençoou. Nessa hora, enquanto você está aqui, Ele está te abençoando. Nessa hora, enquanto você está aqui, Ele está abençoando a tua casa. Nessa hora, enquanto você está aqui, Ele está abençoando os seus negócios. Nessa hora, Ele segue te abençoando. Eu gosto de ver os serviçais agindo, porque eles agem sabendo que eles estão levando é algo abençoado. Talvez não seja algo tão satisfatório como era o vinho inicial, mas ninguém tem nada para beber, então essa água abençoada pode ser boa. Mas quando eles chegam diante do encarregado da festa, o cerimonialista, e quando ele vai provar da água, ele bebe aquela água e ele vai correndo até o noivo. Ele não diz nada aos serviçais, e quem sabe os serviçais poderiam até achar que ele ia dar uma bronca do noivo, que é o que ele faz, dizendo: olha, eu não te entendi, porque todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que todo mundo está bem alegre, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até o final. Eu não entendo de vinho, mas entendo de refrigerante. E talvez no universo do crente é melhor para você. É como alguém falando, todo mundo serve primeiro a Coca-Cola. Quando acaba a Coca-Cola, a gente serve o Ai, Frisch, Fresh, né? Aquele Kisuke, né? Esse horário, se fosse as festas que o pastor antes organizava na adolescência, era a hora do Kisuke, né? Aquele de uva ainda que vinha assim pequenininho, que você joga bastante açúcar para beber uma água roxa doce. Ele está dizendo assim: todo mundo entregou primeiro o melhor que tinha, agora o final eles não estão interessados com o que serve. Se você parar para olhar, o cerimonialista não vai em momento nenhum até Jesus. Ele entrega o crédito ao noivo. Ele está dizendo: o que eu estou provando aqui, eu não provei em lugar nenhum. O que eu estou provando aqui é um vinho da melhor qualidade. Os serviçais olham e percebem então que a água foi transformada em vinho. Ele não vai até o noivo, embora o noivo leve esse crédito. E eu digo a você, você pode até levar o crédito em algumas coisas, mas nunca se esqueça de entregar a glória para Jesus. O noivo sabia: o que você está provando do melhor não estava guardado em meu depósito. Meu depósito estava vazio. O que você está vendo de melhor
É Ele na minha vida, é o que Ele entregou para mim. Eu digo a você, talvez você chegou aqui, como foi ministrado, a força já acabou, a unção estava no fim, mas Deus guardou o melhor para o final, e você vai sair daqui diferente, sabe por quê? Porque o que Ele te entrega não estava no seu depósito, não estava no meu depósito, o que Ele te entrega estava no depósito dEle. Então creia que o Deus tem poder transformador, está aqui para transformar a sua vida. A partir dessa madrugada, você pode ver uma nova versão. A partir dessa madrugada, você pode ver a transformação do Senhor em áreas que ainda não foram transformadas. Ora laba canta laba xermianda laba sori anda labas. Oi, irmãos, quantas vezes nós estamos em um nível e nós achamos que já não dá mais para fazer. Quantas vezes nós planejamos e o imprevisto aconteceu, e nesse imprevisto nós perdemos o vinho, nós perdemos a motivação, nós perdemos a alegria, nós perdemos o Espírito Santo. A festa ia seguir, não se sabe como ia terminar, porque o que alegrava na festa já não estava mais lá. Talvez você esteja tocando a sua vida com Deus, mas o que traz alegria em você servir o Senhor já saiu há muito tempo. Talvez você esteja tocando o seu casamento, levando, empurrando com a barriga, caminhando, mas o que te motivava a estar junto já não está mais. Talvez seja assim com seus negócios, com a sua empresa, com o seu emprego, com a sua saúde. É muito ruim fazer as coisas sem ter a motivação correta. É muito ruim seguir uma festa sem ter alegria. Se acabou o seu vinho, uma coisa você acertou. Pode ter acabado o vinho, mas você tem um Jesus sentado em uma das mesas. Pode ter acabado o vinho, mas Jesus está sentado na mesa, esperando só alguém acioná-lo, porque Ele já percebeu o que todo mundo percebeu, o que ficou nítido para todo mundo. Está todo mundo conversando pelo canto, acabou o vinho, não passa mais vinho, passa de tudo, mas não passa o vinho. Ele já sabe, mas uma vez que Ele é acionado, Ele começa a agir. E eu digo a você, nessa manhã, Ele já está agindo desde 23 horas. Ele está preenchendo tudo que é necessário. Você não vai sair daqui vazio, mas vai sair daqui carregando algo abençoado e vai viver a transformação dele. Se coloca de pé no seu lugar, porque nós vamos orar ao Senhor em instantes. De todas as coisas que nos chamam a atenção nesse texto, a gente não pode esquecer disso. O vinho, gente, ele foi transformado no meio da caminhada. Tem vezes que nós esperamos que alguma coisa na nossa vida seja pegar uma chave, uma senha, uma mudança de chave, como falamos. Na verdade, gente, não tem um dia específico, mas tem um processo específico acontecendo. O que Jesus faz ali, Ele acelera todo o processo do vinho. Eu não sei quanto tempo demoraria para aquele vinho ficar pronto, se fosse colhido as uvas, esperasse a fermentação. Mas isso mostra para nós que Jesus revelou a glória dele no primeiro milagre assim. Ele tem poder de transformar, ele tem poder de acelerar os processos. Ele tem poder de fazer do jeito dele. Ele é aquele que tem recursos ilimitados para nós. Não sei quanto custaria uma garrafa de vinho para servir na festa, mas agora você imagina que você tem 120 litros vezes 6 potes ali, que agora estão prontos para consumo. Eu não sei se o noivo teria aquele dinheiro para investir, para fazer ali, assim como os discípulos, quando todo mundo estava com fome, falaram: manda esse povo embora, Senhor, porque nós, se tivéssemos 200 dinheiro, não seria suficiente para alimentar todos. Mas ele pega 5 pães e 2 peixes e consegue alimentar uma multidão. Ele pega 6 talhas, enche de água e ele consegue fazer uma festa seguir em frente. Esse milagre, o primeiro milagre de Jesus, não é um milagre que tem um caso de vida ou morte aqui. Esse primeiro milagre de Jesus não é alguém que
Como Jairo chamou Jesus, vai na minha casa, minha filhinha está morrendo. Não é um milagre que tem um paralítico, que tem um cego, que tem um surdo, que tem um endemoniado. Não, esse milagre é de uma família que está precisando de uma intervenção divina. Sabe o que eu percebo? Jesus revelando a glória dele, ele mostrando para mim e para você que ele se importa. Ele se importa. Ele não quer que você busque a ele apenas em caso de vida ou morte. Ele quer que você busque a ele todos os dias. Hoje é um bom dia para buscar o Senhor. Amanhã é um bom dia para continuar buscando o Senhor. Sábado é um bom dia para a gente seguir buscando o Senhor. Ei, Deus não quer estar na sua agenda como se Ele fosse o PA que você procura em caso de vida ou morte. Não, Ele quer que você tenha prazer em estar com Ele todo dia. Ele quer que você passeie com Ele todos os dias. Porque vai ser nesses dias que você vai começar a provar milagres extraordinários. Os maiores milagres do Senhor acontecem em dias comuns, gente. Esse é um bom dia para você viver o milagre do Senhor. Eu quero que você termine essa vigília sabendo que você precisa confiar nele acima de tudo. Talvez para alguém que não esteja passando uma prova, falar essa palavra para você é chover no molhado. Falar essa palavra para você, você não consegue pegar, parece teórica demais. Mas para quem está vivendo os dias maus, sabe o que é confiar no Senhor acima de tudo. Eu digo a você, Ele vai na sua frente. Eu digo a você, Ele vai preparando o caminho, Ele vai te preparando no caminho. Eu digo assim, como aquela água vai sendo transformada em vinho, assim a caminhada do cristão, Ele vai te transformando. Você chegou de um jeito aqui ontem à noite, você está saindo aqui diferente essa manhã, porque Ele usa essa madrugada para transformar você. Ele vai se utilizar do que aconteceu essa madrugada para transformar a tua história, transformar a sua família, transformar seus negócios, transformar a sua saúde. Ele é o Deus que tem poder de transformação. E o último versículo dentro desse trecho fala: esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O Senhor tem a glória dele para revelar sobre nós, para fazer com que incrédulos creem, mas para fazer com que discípulos também creem, para que discípulos sigam, para saber que uma hora que a glória dele é revelada, as coisas começam a acontecer. Eu digo a você, nós precisamos terminar essa manhã aqui, sabendo que a glória do Senhor é liberada sobre nós, e você pode levantar sua mão onde você está, porque eu sinto que nos últimos minutos finais, Ele guardou o melhor para o final. Tem um vinho fresco para descer, tem um óleo novo para nós, tem um vinho novo para que Ele possa derramar, e você vai sair daqui carregando desse vinho, carregando desse fôlego novo, dessa unção nova, para você fluir e ministrar a partir de hoje. Ora lá, baixerianda labás. O que Deus te entregou na primeira ministração? O que Deus te entregou na segunda ministração? O que Deus te entregou na terceira? Agora, durante os louvores, o que Deus te entregou nas orações? Ei, Deus te encheu. Deus quer te encher até a borda. Deus quer fazer você sair daqui transbordando, mas sabendo de uma coisa: o que você leva é abençoado por Ele, e o que você leva vai ser transformado por Ele. Levanta as suas mãos aos céus. Vamos fazer essa oração cantada juntos ao Senhor, e que o céu se encarregue de finalizar essa manhã, porque um vinho novo, 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 um vinho melhor, 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 um vinho melhor. Ele guardou para o final. Xeralabacanta.